pensasse dessa forma, nossa, eu sei tudo sobre o tema, talvez até fosse uma arrogância daí. Não exatamente aconteceu comigo. Como eu falei, há situações em que eu estou, de repente, esperando, poxa, a pessoa vai esperar o momento certo para, de repente, abordar alguns temas, de repente, mais delicados comigo, sobre a minha vida e tal. Isso, eventualmente, eu já fiz, mas também não vejo prepotência nisso. Não vejo, de maneira nenhuma, prepotência nisso. Aí vem também o orgulho do cara, manda, não, porque a seleção portuguesa, o torcedor português, que nem o brasileiro, quer ganhar de goleada, quer ganhar de goleada. Bom, é aquela coisa. Bom, quem é o prepotente agora? O torcedor brasileiro tem que ganhar de goleada, goleada. O português também quer isso? Bom, primeiro você tem que verificar se o outro time realmente é pior que o meu a ponto de eu poder vencê-lo. No segundo momento eu vou verificar se eu posso vencer de goleada. Né? Então essa é a grande questão. É uma dupla prepotência aqui. Porque você tem que iniciar o jogo no sentido, não, o jogo inicia empatado. Então, para desempatar, vamos verificar se o nosso time realmente é melhor para, vamos dizer, fazer 1-0 e manter esse placar, ou aumentá-lo, ou eventualmente se a gente começa perdendo, se nós somos realmente melhores para virar. Então é isso que tem que ser analisado. Né? Então não adianta o torcedor eventualmente ser prepotente e dizer, não, vamos ganhar de goleada, vamos ganhar de goleada. Não dá. Aliás, inclusive corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Brasil em 1982. Né? Prepotência. Né? Prepotência. Talvez não necessariamente da seleção. Porque a seleção jogou futebol, jogou bem, inclusive, o jogo. Mas, de repente, os torcedores foram já com essa mentalidade. E com pessoas alertando antes que a seleção da Itália vinha, como diz o Calçade, para fazer jogo duro. Justamente o que eles fizeram. Então tem que se analisar, talvez, essa questão da prepotência. A princípio, foi isso que ocorreu em 1982. E talvez, inclusive, da parte da seleção brasileira. Ou não, né? Ou apenas jogou um jogo. O jogo é jogado, mas aí muitas pessoas que torciam para o Brasil acabaram ali dando com os burros na água, porque né? Haveria outras possibilidades de se ganhar daquela seleção mágica que era a seleção de 82. E mesmo não vencedora, que pelo menos aparentava, ou até mesmo era, a melhor seleção do mundo até aquele momento. E mesmo depois, talvez, daquela derrota tenha continuado sido a melhor seleção do mundo, mas não ganhou. Então, aí você vai ter várias teorias para discutir o que realmente se aplica ou deixa de se aplicar. Então, assim, tem que se analisar isso também. Se é prepotência da França, é também prepotência do torcedor português e do torcedor da seleção brasileira. Ah, não, mas eles construíram uma história de que eles podem ganhar. Como é que é? Eles podem vencer torneios e tal. O Brasil construiu um pouco mais isso, Portugal construiu menos, né? Mas agora Portugal inicia uma construção mais clara, porque não só chegou na final, venceu a Eurocopa 2016, diferente quando em 2004, quando chegou na final, mas o Brasil já tem um histórico, acho que mais, vamos dizer, consagrado de títulos sucessivos, né? Não só em Copa do Mundo, em outros títulos, outros torneios que a seleção masculina principal disputou. Então, ainda o torcedor brasileiro tem um pouquinho mais de base para acreditar que vai ganhar de goleada. Mas pera, calma aí também, você tem que verificar o jogo como é que tá. Tem que verificar outra seleção, não adianta. Queremos ganhar de goleada porque aqui é Brasil. Então, não dá, isso aí não dá para fazer sempre. Carmona e grafite. Bom, só para acho que resumir essa parte da questão da prepotência. Muitas vezes as pessoas não têm a prepotência de precisar já, porque eu agora já fiz o comentário, já dei a última palavra sobre esse tema, eu ganhei a discussão. Não é isso que acontece em muitas circunstâncias. Às vezes a pessoa, ela, não é que ela acha que ninguém tem algo a falar a respeito daquele tema. Ela deseja que ninguém fale nada a respeito daquele tema para que ela não tenha o trabalho de vigiar depois, para que ela não tenha o trabalho depois de responder. Por isso que ela não quer vigiar, porque é chato. Ah, vou ter que ficar retornando ao tema. Vigiar alguma informação que falem sobre esse tema específico para ela não ter o trabalho de tentar caracterizar se aquela informação é verdadeira ou falsa. Né? Então eu não vejo isso exatamente com prepotência. Prepotência seria, não, aqui eu falei a última palavra do tema, não, agora ninguém vai falar. Apesar, acho que eu ia falar isso, não sei se eu falei, de que há um plus aqui, de que na verdade não seria necessariamente uma prepotência, se você eventualmente está em Deus, porque é o que acontece. A Bíblia diz o seguinte: todas as dificuldades que são lançadas ou são permitidas na sua vida, ou mesmo lançadas, não por Deus, claro, mas
as dificuldades que são permitidas na vida do cristão, elas são, para todas elas, com uma exceção ou outra, nós temos a capacidade de enfrentar. Então, assim, não é lançado dificuldade que nós não temos capacidade de enfrentar como regra. Então, assim, mas como é que a pessoa se acanha e tal. Mas isso é prepotência, porque ela acha que não enfrentou o tempo. Não, mais ou menos, porque, como prepotência? A pessoa vai lançar aquela dificuldade. Não, mas é uma prepotência porque achou que eventualmente o outro time não iria responder. Mas, ao mesmo tempo, a dificuldade que o outro time vai lançar, eu tenho capacidade de suportar. Então, onde exatamente a prepotência? Porque eu já me acho autossuficiente. Mas eu sou autossuficiente na medida em que a dificuldade que o outro time vai lançar agora, já que ele suportou minhas ofensivas, e vai agora contra-atacar a minha pessoa, como isso é uma prepotência, se eu sei biblicamente que eu tenho a capacidade de suportar agora esse contra-ataque que a outra seleção, ou o outro time, ou a pessoa que está discutindo contra mim, eu tenho capacidade de suportar o que ela está falando contra mim. Quer dizer, isso é prepotência? Não. Mas prepotência é presumir que a pessoa não iria responder. Tá, nesse sentido pode até ser. Mas depende, mas nem sempre a pessoa tem essa prepotência. Às vezes ela só tem a vontade de que a outra pessoa não responda porque ela não quer ter o trabalho depois de precisar ficar vigiando e tal. Agora, apenas um comentário aqui do Barolo, que eventualmente falou, não, porque às vezes as pessoas enfrentam, não sei, né? Pode ser contra mim então. Não, porque ali a pessoa sofreu muito como se tivesse sido degolado, mas ele está falando, acho que ali do jogo Cuiabá e São Paulo, no sentido de que o jogador que ele caiu e ficou rolando, como se fosse uma coisa muito dolorosa. No meu caso, sim, porque muitas vezes ali eu tinha a vontade de resolver os meus problemas e de repente lançaram argumentos agora, puxa, eu vou ter que reanalisar tudo a partir da minha base para verificar se a minha fé está correta e tal. Então, muitas vezes esses tipos de questionamentos podem atrapalhar a pessoa em algum momento em que ela precisa fazer uma análise, que ela precisa analisar um aspecto da fé dela, agora ela vai ter que analisar todos os outros porque outras pessoas foram lá e começaram a fazer comentários. Então, aliás, é o que diz a Bíblia, em Provérbios, né? Os comentários realmente podem ser machucadores, porque diz a Bíblia, proteja o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, alguma coisa assim. Então é justamente nesse sentido, mano. Então, como essa pessoa foi degolada, é que ela perdeu a tranquilidade para eventualmente resolver. Ela queria resolver, eventualmente, vamos supor, um problema da vida dela, um problema da fé dela, e agora ela vai ter que analisar todos os outros, porque as pessoas dizem, não, porque você é religioso, não, porque você... Não é o caso do Barolo, o Barolo não falou isso, mas estou dizendo, outros argumentos que outras pessoas que eu já vi na minha vida falaram, não, porque você é religioso, não, porque não sei o quê. Não, porque você não tem chamado, não, porque... Ou outros argumentos, agora não vou lembrar todos, né, que eventualmente foram lançados. Não, porque eventualmente Paulo faz aqui a digressão no discurso e tal. Muitas vezes a pessoa precisa analisar alguns problemas da vida dela, agora ela acaba sendo obrigada a analisar todo o resto, né? Então não vejo muito a utilidade. De certa forma, um outro critério que nós temos que analisar em relação à luta contra a maldade, vamos dizer assim, não é inclusive apenas a necessidade em si permitir o mal na vida de uma pessoa, mas também a sua utilidade, né? Há maus que no final não resultarão aí em muita coisa. Então apenas um complemento aí ao argumento de Barolo, né? Aí do Barolo Vídeos. Então, valeu, fez uma resposta, valeu. Também respondendo aí ao Carmona e ao Grafite. Valeu, Deus é bom.